Olá, pessoas queridas. Para esta semana, o tarô nos traz a reflexão sobre o inferno, o nosso próprio inferno. Como que a gente reconhece e como a gente pode lidar com ele. Eu sou Magda Chiossi e esta é a mensagem para a semana. Muito bem, e para falar do inferno, é claro que o tarô nos apresenta a carta do diabo. E com tudo que a gente traz de imaginário sobre o que ele representa. O diabo, ele é o rei do inferno, ele é o anjo caído, ele representa a maldade, o pecado, o tabu, tudo que é errado, tudo que é ruim. E o inferno é como se queimasse no fogo do inferno. Simbolicamente é como se a gente falasse o seguinte: vamos pegar tudo que é ruim e queimar no fogo. Vamos pôr fogo para libertar o que é ruim. Só que imagina assim, a gente costuma dizer, tem uma frase que fala que o inferno são os outros. Tipo, o problema são os outros, não sou eu. O problema são o que os outros fazem. O problema são as atitudes dos outros. Eu não. Eu sou super clean, eu sou luz, estou totalmente iluminada. Esse é o primeiro grande inferno, né? Não reconhecer o seu inferno. E o que é o inferno? O nosso inferno. A gente joga nesse fogo, né? A gente quis jogar no fogo tudo aquilo que em algum momento na vida nós reconhecemos que não é bom. E não é porque não seja bom, afinal, o que é bom e mal, né? A mesma coisa quando a gente pensa, a agressividade é algo ruim, só que às vezes a agressividade é a nossa chance de evitar que algo maior aconteça. Quando a gente se manifesta, a agressividade é uma energia de ação. A agressividade, ela é a antítese da depressão. A agressividade é sempre ruim? Depende de como ela se manifesta. Então não dá para falar que é tudo bom ou mal. O próprio diabo, o próprio inferno tem uma conotação maniqueísta, uma conotação religiosa, que vem desse lugar do que é bom e do que é mal. Se você fizer coisa errada, você vai para o inferno. E o que a gente faz com a gente? Isso não é bom, isso está errado, ou isso deu problema, joga para o inferno. Então, se eu vivo numa cultura que diz que é pecado eu gostar de alguém do mesmo sexo, eu jogo para o inferno, para o meu inferno. Eu quero queimar no fogo do meu inferno. Então, imagine, é como se nós tivéssemos dentro de nós um lugar que é o nosso inferninho, que é onde a gente joga tudo aquilo que a gente não gosta na gente. E que, na verdade, como não existe esse inferno, a gente está jogando num buraco dentro de nós, para tipo assim, não me atormente a vida. Que isso não apareça em momento nenhum. Eu não quero que essas coisas apareçam. Eu não quero ter que confrontar isso. Não quero ter que confrontar aquilo que não é bom. Eu não quero mostrar a minha agressividade, como eu dei o exemplo, se eu vivo num lugar que todo mundo é paz e amor. Eu não quero mostrar, de repente, a minha sensibilidade num lugar que o pessoal está sempre muito cara feia. Então, e a gente vai vendo, eu não vou mostrar o meu riso se eu fui criado num ambiente onde a seriedade era tudo. Eu não posso mostrar o meu lado jocoso, brincalhão, num ambiente onde eu aprendi que a gente tem que ser muito intelectual. Observa só quanto dessas coisas a gente foi reprimindo. Eu estou pegando coisas bem básicas, né? Mas a questão é quando a gente percebe coisas nossas, quando a gente percebe, pensando no diabo, quando a gente percebe prazeres, desejos, vontades que são proibidas, entre aspas, muitas aspas, pela sociedade em que eu vivo. Então eu tenho que fazer o quê? Reprimir. Eu tenho que fechar, eu tenho que segurar, eu tenho que esconder de mim mesma essas coisas. Como se essas coisas fossem liberadas, elas me colocariam em risco de perder afeto, e muitas vezes quando a gente pensa na criança,
no risco da própria sobrevivência. Afinal de contas, a criança precisa de adultos para cuidarem dela. Ela não é capaz de sobreviver só. Quanto menor a idade, menores as chances de sobreviver sozinha. Então, ela tem que dar um jeito de sobreviver naquele meio. Então, se eu estou num ambiente que toda vez que eu choro, a criança pequenininha, bebê, se ela percebe que chorar representa não ter cuidado, ela não chora. Ela aprende ela começa intuitivamente a reprimir. A nossa repressão é desde muito cedinho, né? Então vamos entender o que o tarô está dizendo com isso, porque são 3 cartas. E a carta do diabo foi apenas a segunda. E a primeira carta que o tarô apresenta foi o 5 de espadas. O 5 de espadas é a própria carta do segurança, viver assim, a vigilância. É se manter em estado de vigília. Não durmo, eu fico atento, olhando. Aquela coisa, eu fico fazendo a ronda. Por quê? Porque eu posso ser atacada. Eu faço a ronda, por quê? Porque eu não posso, ninguém pode adentrar no meu inferno. Ninguém pode acessar o meu inferno. E ninguém do inferno pode ir para fora. Então eu tenho que estar super atenta, super ligada. E o que acontece? A gente sabe disso. Quando a gente usa alguns recursos ou substâncias, tipo bebida, ou algum tipo de, sei lá, uma maconha ou alguma droga alucinógena até, a gente se mostra. E é como se fosse assim, a gente abre todos os portões do inferno e as coisas vêm. Por isso que muitas pessoas passam muito mal ou ficam muito esquisitas e outras nos surpreendem por serem mais leves do que elas são. Então, o que acontece? Esses porões do inferno muitas vezes são abertos quando nos distraímos. Então, se eu uso alguma substância que libera, que faz esses vigilantes dormirem, aí tudo que está no meu inferno vai aparecer. E aí vem a tal ressaca moral, muitas vezes, né? Mas imagina isso no cotidiano, sem substância nenhuma. O quanto eu fico aqui, ó, segurando aquela rigidez. Quanto mais rígida a gente é, menos a gente quer cair na tentação do diabo. Menos a gente quer mostrar. A gente se arma, a gente fica tão armado para que ninguém de fora possa acessar aquilo que a gente reprime. E ao mesmo tempo a gente está armado para não deixar que nada do que está reprimido se liberte. Olha só o que a gente faz com a gente. E aí a gente quer ter relações de amor, relações de super conexão. Como que a gente faz isso se nós mesmos estamos reprimidos? Se uma parte de mim está reprimida, eu não consigo ficar conectada. Como que eu posso querer que o outro me ame plena e totalmente se eu não estou aberta, se eu estou reprimindo tantas coisas dentro de mim? Não é? É o medo desse diabão sair. É o medo de ter que me confrontar com a verdade. É aquela história que se fala, né? Por que uma pessoa é homofóbica? O quanto ela não está reprimindo uma parte dela mesma. E observe isso. Quanto mais rígida você for em alguns aspectos da tua vida, é porque você está reprimindo uma parte sua. Uma parte sua está no inferno. Uma parte sua que pode ser a parte da liberdade, que pode ser a parte do prazer, que pode ser a parte da alegria, porque não são só coisas ruins, podem estar presas no seu próprio inferninho. E a terceira carta que o tarô traz é o 6 de copas, que é a carta que representa o resgate. O resgate de quem? O resgate da tua parte mais essencial, mais pura. O resgate daquilo que aquela criança veio e que se perdeu. Aquela criança que, sei lá, que era super expansiva e que reprimiu e jogou lá nos porões infernais a sua espontaneidade, o seu lado mais
como que eu posso dizer? Não é só espontâneo, mas esse lugar mais extrovertido, mais leve, brincalhão, seja o que for. A carta do 6 de copas, ela olha, pede pra gente olhar para o passado e lá, traz de volta. Pega de volta, observa quando você foi reprimido. Observa quando essa repressão começou e que você fez dela um modo de vida. E que você fez dela uma prisão interna. Observe na tua vida sempre que quando tudo aquilo que te pega, tudo aquilo que te não cai bem, está falando de você, não está falando do outro. Então, quanto mais eu me incomodo com alguma coisa, mais aquilo está falando de mim do que do outro. E quanto mais a gente tiver consciência, quanto mais a gente tiver coragem de olhar para essas questões, mais a gente libera. É tanta coisa aprisionada, mais leve nós ficamos e mais em paz nós também ficamos, não só com a gente, mas com o mundo de fora. O inferno são os outros, porque a gente não quer ver os nossos. E aí a gente só rejeita e tira os outros do nosso caminho para a gente poder manter o nosso inferninho intacto. Essa é a mensagem do tarô. Vamos liberar nossos diabinhos, vamos, essa semana pelo menos, para que a gente possa parar de cobrar dos outros ou de reprimir os outros, porque a gente reprime a nós mesmos. Uma semana de liberdade para todos nós.